E já começou a gravar. Então, em primeiro lugar, bom dia a todas as pessoas. Sou Felipe Rosa, atual superintendente-geral de pós-graduação e pesquisa aqui da PR2. Estamos aqui numa sessão em videoconferência, então as pessoas estão remotamente aqui presentes. Eu sou um homem branco, alto, cabelo nem muito curto, nem muito longo, barba, estou usando uma camisa polo preta. Então, bom, em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpas aí pela minha voz prejudicada. Estou me recuperando aí de alguma ziquezira, cujo termo técnico eu não tenho certeza qual seja. Então, se alguém não estiver me ouvindo, me avisa, por favor, que eu estou com a voz falhando. Em segundo lugar, gostaria de mencionar uns feitos bastante, não apenas impressionantes, mas reconfortantes da UFRJ. O primeiro dele relativo ao recente resultado da chamada de produtividade em pesquisa do CNPq, as famosas bolsas PQ, na qual tivemos um total de 265 professores e professoras contemplados entre as classes A, B e C. Então, um resultado bastante impressionante. Enfim, fica aqui registrado os nossos parabéns a todos os que mandaram, a todos os que enviaram seus projetos e conseguiram manter ou renovar ou obter bolsas novas. Estamos aqui justamente para ajudar nesse processo. E gostaria de mencionar, como eu falei ontem, no evento bem legal que teve lá do Senabio, que saiu um ranking recente, né, do Center for University Rankings, em que todas as universidades brasileiras caíram no ranking menos uma. E essa uma universidade foi justamente o UFRJ. Então, mesmo nessa situação desesperadora de financiamento, ainda assim vocês conseguem achar de onde tirar para que a gente possa não apenas se manter, mas subir nesses rankings mundiais, que é bastante importante para a visibilidade e credibilidade da UFRJ. Então, ficam aqui registrados nossos parabéns a todos vocês que com o seu trabalho conjunto, né, conseguem fazer com que a UFRJ ainda resista e se mantenha bem posicionada, claro, nos principais rankings mundiais. Gente, antes de começar o expediente, gostaria de solicitar permissão para a fala do professor Mauro Osório, que a gente convidou para estar aqui, ele gentilmente aceitou. Nosso professor do FND, mas aqui, na verdade, está como membro do FreePERJ. Não sei exatamente em que condição, Mauro, depois você Tá bom. Explica para a gente. O Mauro vai falar sobre o concurso de tese é membro do FreePERJ, né, o Fórum dos Reitores das Instituições de Pesquisa e Ensino aqui do Rio de Janeiro, e ele vai falar sobre um concurso de teses, né? Não sei se é dissertações e teses ou só teses, mas vai falar de um concurso de teses aqui no Rio de Janeiro. Então, gostaria então de submeter a votação ao Conselho aqui, todos favoráveis à manifestação do professor Mauro Osório. Por favor, se manifestem. Pode ser no chat mesmo, né, Adriane? Pode sim. Então, todos se manifestem no chat, por favor. É, 2019. Posso falar, Felipe? Esperando. Acho que ainda tem mais uma. Não, acho que agora foi. Então, largamente aprovado. Então, Mauro, por favor. Obrigado, Felipe. Obrigado aí pela oportunidade. Agradeço aí a todas e todos, ao João também, professor João. Eu sou Mauro Osório. Entrei nessa universidade em 75 como aluno na economia. Depois fiz concurso em 94 lá para o Direito. E lá hoje a gente tem um programa de mestrado e doutorado que está com nota 6 na CAPES, né, Felipe? Bem bacana.
E hoje eu sou o professor mais antigo lá da FND e, a partir do ano passado, virei professor titular. Eu trabalho principalmente com o Rio de Janeiro há muitos anos, né? Comecei estagiário lá com o Milton Santos, e junto com o professor Carlos Lessa também, e a gente tem tido uma batalha aí para criar uma cultura, eu vou talvez exagerar um pouco, quer dizer, a FRJ fez bonito agora nesse ranking novo, nós temos uma tradição muito grande de reflexões sobre o Brasil e mundo, mas a gente tem pouca tradição de reflexão regional. Foi criado em 2022 um fórum de reitores, tem 10 instituições, todas as universidades federais, todas as estaduais, o Instituto Federal Fluminense, o Instituto Federal do Rio de Janeiro, o Cefet e o Colégio Pedro II, que agora já tem 2 graduações e 2 mestrados. Quando eu me formei em 79, só tinha instituição pública de ensino superior no estado do Rio de Janeiro, Cidade do Rio, Cidade de Niterói e Seropédica por causa da Rural. Hoje, nós estamos em 61 dos 92 municípios fluminenses, então com a capilaridade muito grande. Quando foi criado esse fórum de reitores, eu propus criar um programa de estímulo à pesquisa sobre o Estado de Janeiro, a gente conseguiu emenda parlamentar, e assim foi feito. Nós já fizemos ano passado o primeiro encontro acadêmico de estudo sobre o Estado do Rio de Janeiro, com 170 trabalhos inscritos, 130 aprovados, resultou em cerca de 60 artigos publicados em 2 revistas acadêmicas. Fizemos um primeiro prêmio para dissertações e teses sobre o Estado de Janeiro, junto com o Instituto Pereira Passos e com a FAPERJ, e agora nós estamos lançando aí o segundo prêmio, né? E o FRIPERJ, ele tem uma das suas ações, recentemente, viu, Felipe, a gente foi importante aí para conseguir cair aquele negócio de só ter 1/18 de orçamento por mês. A gente fez uma reunião com a bancada, deu uma mídia muito grande, então o FRIPERJ tem tido aí uma atuação bastante bacana. E uma das suas atuações é um programa interinstitucional de estímulo à pesquisa sobre o Estado de Janeiro. Tem 10 professores indicados pela reitoria de cada uma das universidades, e a gente tem se reunido mensalmente, ou até mais do que isso, para ter encontros regionais, para organizar esse prêmio de dissertações e teses a cada 2 anos, esse encontro anual, e está procurando estimular a reflexão sobre o Estado. O Estado tem uma crise muito pesada, de décadas, né? E aí agora a gente lançou, agora tem 10, 15 dias, ou até menos, o segundo prêmio para dissertações e teses sobre o Estado de Janeiro, e aí eu pedi para o professor João, né, para ter a oportunidade de estar falando aqui sobre esse nosso trabalho, né, e também sobre esse prêmio, e pedir o apoio de vocês para divulgar. O UFRJ tem mais de 130 programas, né, de mestrado e doutorado. No prêmio 2023, a UFRJ teve um destaque grande, como também nos prêmios anteriores que eu já tinha organizado quando eu fui presidente do Instituto Pereira Passos, né? Então é isso, o prêmio está na rua, as inscrições estão abertas, e eu ia pedir, Felipe, quer dizer, enfim, quer dizer, os programas estarem divulgando junto aos seus alunos, aos seus professores e ex-alunos, para a gente poder ter uma participação importante e estar entendendo. Eu acho que o Rio de Janeiro, essa crise, né? Eu acho que a extrema-direita aqui tem tanto voto porque as pessoas veem uma crise muito complicada, né? E acabam indo para o discurso da raiva da extrema-direita, e a gente tem que estar procurando construir uma agenda cidadã, uma agenda republicana para o Estado do Rio de Janeiro, e o objetivo do nosso trabalho é esse. E esse prêmio também é entender o que está sendo produzido, estimular que a produção aumente, e está dando visibilidade também a esses trabalhos. Nós vamos publicar em livros 13 trabalhos premiados no prêmio 2023, nós não fizemos isso. Ele também tem uma bolsa de pós-doutorado, para o primeiro colocado doutorado. No 2023 ganhou uma pesquisadora da UERJ, com um trabalho muito interessante sobre as mães do crack. Ela está terminando agora o pós-doutorado com a bolsa da FAPERJ. Nós estamos mantendo, além da premiação em valores, o doutorado é 20 mil, os demais eu não sei, mas eu vou deixar aqui. Eu já tinha passado para o professor João, depois eu posso ver, Felipe, ver como é que a gente pode fazer chegar para todos os programas, né? Então, tem primeiro e segundo lugar, tem uma premiação em dinheiro, né? Tem uma bolsa de pós-doutorado, primeiro colocado, para doutorado, e a gente também faz menção honrosa na medida que tem mais trabalhos que mereçam essa menção honrosa, e depois a gente pretende também esse ano
estar publicando, em parceria também com a FAPERJ, todos os trabalhos premiados. Aí é isso, e, enfim, eu passei para o professor João, Felipe, depois você vê com ele como é que pode divulgar aí o link aí onde tem todas as informações aí sobre o prêmio, e peço, por favor, para vocês estarem divulgando nas suas instituições, nos seus programas. Obrigado. Obrigado a você, Mauro. A gente vai divulgar com certeza. Eu faria só mais um pedido para você. Claro. Esse e-mail que você mandou para o João, só para a gente ter ele mais institucional, manda para o. Eu estou escrevendo aqui, vou mandar no chat. Manda para o gabinete pr2@pr2.frj.br. Deixa eu só anotar aqui rapidinho, tá? Tá. Gabinete. E aí a gente envia para os programas. E eu sei que vai estar tudo lá no e-mail, mas só para oralmente a gente registrar aqui também, como é que é a inscrição? É um acesso pelo site do FreePerj, enfim. Na verdade, está na página do Instituto Pereira Passos. Ah, tá. Como o Instituto Pereira Passos, eu fui presidente lá há 4 anos e faço parte do Conselho Consultivo desde 2009, né? E já em 2005 eu tinha feito o primeiro prêmio para dissertações e teses, até o professor Carlos Lessa fazia parte também da banca, né? Então a gente ganhou uma expertise nisso, e quando eu fui para o IPP, primeiro como membro do Conselho Consultivo, depois como presidente, a gente consolidou lá uma tradição, acho que já fizemos uns 5 prêmios. Então o IPP, a equipe técnica do IPP, já tem essa cultura e essa tradição, então. E aí teve uma polêmica, porque antes a gente fazia sempre sobre a cidade e a metrópole, agora a gente passou a fazer sobre o conjunto do Estado, mas eu consegui convencer a área jurídica do IPP e da Prefeitura, que nem sempre é fácil, né, que a cidade é um hub do Estado. Então, enfim, a gente tem que pensar o Estado de forma integrada, né? No meu ponto de vista, parar com essa ideia de repente, querer voltar a Guanabara, eu acho que não é por aí, a gente pensar para frente a integração, e aí o Instituto Pereira Passos, mais uma vez, ele é que está com toda a parte administrativa, então a inscrição é feita lá no site do Pereira Passos. Mas eu vou te mandar aí o e-mail, né? Tá? Para esse e-mail com todas as informações. E já tem uma data limite? Agora, rapaz, eu não me lembro, sinceramente, mas lá vai estar isso, tá? Começou agora recentemente, então ainda tem um bom período aqui de inscrição. Estou anotando aqui, obrigado, então, novamente, gente. Um abraço, bom final de semana, e vamos em frente aí pelo Brasil e pelo Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado, Mauro. Valeu. Bom, ainda temos tempo no expediente, se alguém quiser dar algum informe, fazer alguma consideração. Felipe, eu vou me retirar aqui então, até porque eu tenho reunião lá do meu programa agora. Tá ótimo, Mauro. Obrigado. Um abraço, bom final de semana. Valeu, agradeço. Não temos inscritos. Só mais 30 segundos, se alguém quiser mudar de ideia. Bom, não havendo inscritos e com uma intrusa aqui atrás, podemos então passar ao primeiro e único ponto de pauta da reunião, que é o relato do processo 23079-145-2025-27, acerca de um processo, acerca de um pedido de extensão de prazo para defesa de tese. Então convido, estava na dúvida se ia ser Marina ou Milton, mas Marina já apareceu aqui, então convido Marina para
fazer o seu relato, por favor. E avisando que, também para que todo o Conselho saiba, eu conversei bastante sobre esse processo com a Marina, conversei com as pessoas interessadas, enfim, eu vou querer falar algumas coisas aí, mas, enfim. Convido então a Marina a dar seu relato, por favor, Marina. Obrigado. Então, bom dia a todos e todas. Eu sou a presidente atual da CCD. E antes, a gente preparou uma apresentação em PowerPoint para facilitar, né, o acompanhamento, então, das etapas envolvidas nesse processo. O processo foi disponibilizado para todos, né? A Adriane mandou por e-mail o número do processo, não sei, então estava lá toda a documentação. Imagino que a maioria tenha olhado, mas sempre é bom a gente sistematizar um pouco melhor, né? Para poder, então, acompanhar todo o processo e entender as motivações da CCD, né? Obviamente que, como as outras câmaras, né, no momento que o processo chega à CCD, eu faço a distribuição para os vários, então, membros da Câmara, cada um fica responsável pelo relato do processo e a apresentação, então, das suas decisões, né, ou pareceres ou deliberações nas reuniões de Câmara, onde, então, o processo é discutido e a gente chega, então, a uma definição consensual, vamos dizer assim. Foi o caso desse processo, tá? A deliberação que a CCD fez foi consensual, então, entre todos os membros da Câmara. E a outra coisa que eu queria aproveitar para dizer é que a CCD nunca teve um volume tão grande de processos, né, pegando, assim, da metade do ano passado para cá, isso muito em função do represamento devido à pandemia, né, daqueles 2 anos, e muitos casos de relatos de problemas psiquiátricos, problemas psicológicos e mortes de familiares e término de bolsas, os alunos tendo que voltar a trabalhar, então todo um quadro muito complexo. A gente, então, tem recebido, por exemplo, essa semana a gente já está com 18 processos para analisar, né? A gente vai aproveitar a reunião depois dessa para poder fazer, e a média tem sido essa, assim, às vezes tem 30 processos numa semana, né? E eu queria, então, agradecer aos membros da CCD, né, pela disponibilidade em analisar vários processos durante a semana, né? A gente sabe o tempo que isso consome na nossa semana, e a gente tem conseguido manter uma média muito boa. E bom, né, só para fazer essa observação e agradecer aí toda a CCD pela ajuda e pelo apoio, tá? Então, bom, vou começar a fazer o relato do processo. O Milton preparou a base desse PowerPoint, já que ele estava mais familiarizado com o processo. Obviamente, né, eu estudei o processo também melhor e fiz alguns adendos a essa apresentação. Então, espero que tenha ficado de uma forma, assim, bem didática para a gente poder acompanhar, tá? Então, o número do processo está aí, o discente se chama Felipe Araújo Sá, pode passar, Adriane. Ele é, então, aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Química Biológica, curso Química Biológica do Instituto de Bioquímica Médica aqui da UFRJ. Bom, a matrícula dele, então, tem data de 14 de maio de 2014. Então, analisando o histórico escolar, a primeira coisa que a gente sempre faz, né, a gente vê que de 2014, então, até 2018-2, a gente tem ali a sequência, né, de períodos nesse histórico. Depois existe um gap em 2019-1, 2019-2, 2022 e 2021-1. E a gente vê, então, ali naquele recorte que eu botei do histórico, lá embaixo, o cancelamento de matrícula por abandono em 2021-2, tá? E ali em cima vocês veem que tem uma rematrícula também feita em... Não estou enxergando, está muito pequeno. Ali, 2021, tá? Então, esse é o que se apresenta no histórico. Uma coisa que a gente sempre olha no histórico também é o registro do exame de qualificação de doutorado, não aparece. E nesse histórico não aparece qualquer anotação de prorrogação interna que o programa poderia ter dado para esse aluno, tá? Então, simplesmente o histórico é interrompido em 2021-2. Seguindo. Outra coisa que é sempre, né, assim, protocolar aí na CCD, a gente sabe que cada regulamento de programa, né, da UFRJ tem as suas especificidades, então a gente sempre tem que olhar quais são os prazos regulamentares de integralização para fazer a análise do processo, né? Então, no caso deste PPG, diz ali no artigo 10 que as matrículas em curso de doutorado
são válidas por prazos não superiores a 5 anos, né? Então, seria 48, 60 meses, né? E diz que o período de prorrogação não poderá ultrapassar 12 meses. Então, vamos lá. Também no mesmo regulamento, no artigo 14, então, a gente vê que o aluno vai ter a sua matrícula cancelada, né? E em caso de não cumprimento, né, dos prazos regulamentares, e ele poderá pleitear a readmissão, né? E essa readmissão se fará por meio de um novo processo seletivo. Então, isso está previsto no regulamento do programa, tá? Bom, a gente fez, então, o cálculo do tempo, né, para ver como é que estava a situação desse aluno. Então, o prazo inicial seria 60 meses, né? Se ele entrou, então, em 2014, ele teria, então, um prazo regulamentar até 2019, né? E a defesa dele, então, a gente calcula conforme a data de matrícula, né? Ele entrou em 14 de maio de 2014, 60 meses, 13 de maio de 2019. Ele poderia, então, segundo o regulamento do programa, obter aquela prorrogação interna de 12 meses, né? Que daria, então, um ano a mais até 13 de 5 de 2020. Nesse momento, ele entraria, então, né, na excepcionalidade Covid, que jogou para 2 anos além. Então, esse 13 de 5 de 2020 passaria para 13 de 5 de 2022, e esse seria o prazo máximo de defesa que ele teria dentro do âmbito do programa, tá? Mas, de novo, eu observo que não existe registro, anotação de registro dessa prorrogação interna de 12 meses que ele teria direito no histórico escolar. Bom, findado este prazo de 13 de 5 de 2022, o que teria que ser feito, né, era entrar com processo, então, de solicitação de prorrogação de prazo excepcional ao CEPEG, que seria, então, analisado pela CCD, tá? Como isso não foi feito, e levando em conta a prorrogação interna que não foi pedida, a gente vê que já excedeu 3 anos, né? Então, há 3 anos esse aluno está completamente irregular, né, dentro da UFRJ. Bom, vamos lá. O aluno, então, sempre o processo é aberto, né, com a carta, então, de justificativa e solicitação de prorrogação do discente, tá? Então, essa carta foi emitida em 21 de fevereiro de 2025, onde ele pede 6 meses mais 6 meses para a defesa de tese, tá? E aí tem uma série de considerações, entre elas, né, em 2017 o orientador, então, faleceu, ele teve que trocar de orientador, ele fala das dificuldades enfrentadas durante a pandemia, e somado a isso, ele passou num concurso, então, de técnico de laboratório na Federal Rural, aqui na UFRJ, o Estádio Federal Rural do Rio de Janeiro, tá? E isso, obviamente, acabou, né, atrasando aí todo o trâmite das etapas de desenvolvimento da tese. Bom, nesse processo, então, foi inserido o boneco da tese, né, com 97 páginas, e o cronograma apresentado por ele está ali embaixo, então, né, com defesa prevista para 21 de maio, tá? Então, na verdade, até já passou, né? Mas a gente jogou o processo antes disso. Bom, também está acompanhado no processo uma carta da orientadora, emitida em fevereiro de 2025, onde ela endossa a justificativa do discente, né, e também o cronograma de trabalho apresentado, e também é apresentado um parecer de um revisor, ou relator, né, também emitido em fevereiro, que ele faz uma análise, então, dessa prévia da tese, dizendo que está bem encaminhado o trabalho, faltam algumas sessões, etc., e eu reproduzi, então, grande parte do parecer dele, para vocês verem aqui, e ele, como no final, ele diz que o parecer dele é favorável à defesa, então, ser marcada com essa extensão de 6 meses e que o aluno tem condições de defender, tá? Pode passar. Aí segue, então, o extrato da ata da Comissão de Pós-Graduação, de 11 de março de 2024, onde, então, a comissão aprova o pedido de rematrícula e a solicitação de prorrogação de defesa do aluno. E, bom, falando ali, né, que
sabe que o aluno extrapolou os prazos máximos, etc., e aí, então, esse pedido teria que ser encaminhado ao CPEG, é o que está sendo feito. Também tem pode passar, Adriane. Também tem a homologação pela CPGP, né? Tem um extrato de ata, então, do dia 27 de março de 2025, dizendo que a CPGP aprovou por unanimidade o período de prorrogação para a defesa de Felipe Araújo Sá e o nome da orientadora, né, Jorge Atella. Pode passar. Bom, então, com base em toda a documentação inserida no processo e, né, com base naquele cálculo todo que vocês viram ali no início, a gente, então, consensualmente fez uma deliberação no sentido de indeferir o pedido. Isso foi feito em 14 de 4 de 25. Teve um contratempo nessa história, porque a gente sempre aproveita no SEI para fazer aqueles links, né, de regulamento, de histórico, etc., para ficar mais fácil a leitura da deliberação. E quando o professor Milton fez o relato, ele acabou botando o link de um outro regulamento do Instituto de Química, que não era o do próprio programa, tá? E aí, então, o programa devolveu o processo à CCD, alertando que estava errado esse link, que o regulamento não era aquele. Nós corrigimos, então, essa deliberação, mantemos o teor dela, só que com o link certo do regulamento, né? E essa segunda deliberação, então, de indeferimento, ela foi emitida em 9 de abril de 2025. Pode passar, Adriane. Aí, então, eu reproduzi aqui, né, o que foi a nossa deliberação. E a nossa deliberação, então, ela foi no sentido de, assim como, né, está apensados esses documentos ao processo e vendo todo esse tempo de 3 anos que o aluno está completamente irregular dentro da UFRJ, a gente não pode deferir o pedido, mas a gente aponta um caminho, que é o caminho que está previsto tanto na resolução 302/2024, quanto no próprio regulamento do programa, né, que é o aluno, então, poderá ser readmitido via novo processo seletivo, tá? Bom, e aí existem questões envolvidas nisso, que é a questão dos créditos cursados, né? E também o tempo de apresentação da tese, que eu vou comentar um pouco adiante, tá? Então, esse foi o parecer final da CCD. Aí, então, voltou o processo para a CCD, só que esse processo agora, ele está com cartas da orientadora, do discente e do coordenador do programa, não endereçadas à CCD, mas endereçadas ao pró-reitor, né, professor João Torres. Nesse sentido, então, não havia, né, era óbvio que esse processo não deveria ser novamente julgado no âmbito da CCD, porque a gente já tinha a nossa decisão, ela não voltaria atrás, e por isso, então, o recurso foi encaminhado ao CPEG para ser analisado aqui, então, na plenária, tá? E, então, ali eu reproduzi também algumas partes, né, da carta, então, da orientadora, que reitera, né, a solicitação, dizendo que o aluno tem condições para defender a tese. O discente, né, da mesma forma, então, solicita novamente a autorização para a defesa. E não sei se querem que fique mais um pouco aí para ler ou podemos passar adiante. Acho que está todo mundo acompanhando, né? Tá? Então, passa para a próxima, que seria a última carta, né, que seria do coordenador do programa, também endereçada ao professor João Torres, e né, reiterando que o aluno tem condições de defender, tá? Falando toda a excepcionalidade da situação. Bom, acho que a gente, por enquanto... para por aqui, Felipe, eu não sei, como eu te falei, a gente fez um modelo não, uma sugestão de um encaminhamento que a plenária pode fazer, mas eu acho que antes disso, talvez tu pudesse falar ou abrir para discussão, não sei bem como a gente, né, faz. Tá bom. Eu acho que eu vou fazer exatamente isso que você sugeriu. Eu vou falar um pouquinho, quer dizer, já abrindo para discussão, mas sim, autoritariamente aqui me inscrevendo em primeiro, e depois abro para inscrições quer dizer, a Adriane até já abriu aqui, mas então primeiro gostaria de parabenizar aí você, Marina, e a Câmara por todo o trabalho. Acho que tecnicamente está
impecável, enfim, o decurso de prazo realmente, quer dizer, existem dois fatores, né? O fato o fato do Felipe não ser mais um aluno da UFRJ implicaria um descancelamento formal. Isso casado com o prazo um tanto extenso, né, que já passou, realmente acho que torna a decisão muito bem embasada. Eu só queria fazer um comentário geral aqui, que também, pelo republicanismo e transparência, que eu me envolvi nesse caso, enfim, conversei com a Marina, conversei com a Georgia, enfim, Georgia, enfim, né, minha amiga, colega, superintendente também. E eu, pessoalmente, gostaria de ver esse caso resolvido da melhor forma possível. É claro que o CEPEG, justa e soberanamente, vai decidir o que quiser. Mas, enfim, gostaria de ver esse caso bem encaminhado. E gostei muito dessa sugestão de encaminhamento, uma vez que, aparentemente, as instâncias internas ao PPG, seja orientadores, seja coordenação, seja CD, acham que o trabalho tecnicamente estaria essencialmente pronto para ser defendido. Então, que o encaminhamento seja dele reingressar, inclusive, num dos slides que você mostrou, e até fala em aprovação de rematrícula e defesa, né? Que ele faça, então, a rematrícula pela admissão ao programa, né? Então, faça o processo de seleção, seja readmitido, e a única coisa extra que eu comentaria aqui é que não é que o CEPEG assuma um compromisso, mas só estou só publicizando a informação e para que o CEPEG pense nisso, se achar conveniente, que se algo dependa, seja da Câmara, seja do CEPEG, que seja facilitada a defesa em tempo reduzido. Enfim, se o programa achar, no slide que está sendo mostrado aqui, está dizendo que ele já teria cumprido essencialmente todas as exigências acadêmicas para a defesa, então que se haja um tempo, se existe, imagino que exista, um tempo mínimo regulamentar para a defesa, e haja um pedido de redução desse tempo mínimo para que ele possa defender mais rápido, uma vez que o prazo também já passou, né? Esse doutorado já está durando muito tempo, que o CEPEG então colaborasse para que esse tempo fosse reduzido, desde que, claro, haja concordância de que tecnicamente estaria tudo bem. Enfim, então essencialmente o que eu gostaria de ver encaminhado. Claro que isso vai ser decidido aqui no Conselho, mas o que eu gostaria de ver encaminhado, então, seria, claro, o indeferimento da prorrogação da defesa per se, mas que houvesse, então, uma sugestão de que ele se submeta ao processo seletivo do programa, seja admitido, e então que o prazo da defesa pudesse ser encurtado o máximo possível. Então, abro para inscrições. Milton, estou vendo aqui inscrito, acho que por enquanto é o único. Então, Milton, por favor. Naubert depois, então. Bom, oi pessoal, bom dia. Meu nome é Milton, sou representante do CFCH no CEPEG, sou um homem alto, estou de cabelo preso, uso óculos, estou sentado numa cadeira vermelha e estou com um moletom azul marinho porque está frio. Bom, gente, eu queria só pontuar duas questões para deixar um pouco mais clara a questão desse processo. Na verdade, tem dois problemas o processo, né? Ele tem um problema de ordem administrativa e ele tem um problema de ordem acadêmica. O problema acadêmico, esse a gente ficou bem claro aqui com a apresentação da Marina. Eu queria só ressaltar que houve 2 cancelamentos de matrícula ao longo do doutorado dele. Ele teve um cancelamento de 1 ano, que ele fica 1 ano, cancelou, e depois, misteriosamente, ele voltou para a universidade sem nenhum registro e explicação a respeito do porquê. E depois ele teve esse último cancelamento por abandono há 3 anos. Então, esse é o problema acadêmico, só dizer que foram 2 abandonos e não um só. O administrativo é o seguinte, o processo ele foi encaminhado com o histórico escolar não bem finalizado. A orientadora e o coordenador do programa que fazem a carta de
de defesa que encaminharam para o CEPEG, eles não passaram esse pedido pela CPGP. E, além disso, eles dizem que a tese está pronta, mas o relator diz que a tese está encaminhada, está avançada, mas que não está pronta, que falta uma discussão, e ele coloca uma... Ele, inclusive, ele é condicional a aprovação dele. Pode ir se fizer aquilo que está apontado no relatório. Isso é só para esclarecer que eu achei, pessoalmente, como professor e membro do CEPEG, a ação do programa uma ação deselegante, porque eles não mentem, eles colocam a situação de um jeito que não é de fato como é, e eles passaram por cima da CPGP do instituto de onde eles pertencem. Então, essas duas coisas que eu queria falar. Com relação à questão do problema de readmissão, que eu conversei bastante com a Marina ontem, né? O problema todo da readmissão desse aluno está relacionado com o fato de que tanto o programa como a resolução 302/2014, elas indicam que qualquer readmissão a um curso de pós-graduação, no caso de abandono, cancelamento de matrícula, só pode ser realizado depois de 2 anos, né? E aí que eu acho que a questão que o Felipe está trazendo, de tentar quebrar o galho para ver como é que a gente vai ignorar, anular, colocar em questão o nosso próprio regulamento, né? Então, eu acho que isso aí é uma questão delicada, né? E eu trouxe, inclusive, aqui, mas eu não vou falar agora, porque eu acho que eu vou me exceder, e eu acho que não é pertinente nesse momento. Eu trouxe aqui o regulamento da pós-graduação da Unicamp, porque lá eles têm um mecanismo que é simples e que não cria esse problema. Aliás, eu conheço vários casos lá que não tem problema nenhum da pessoa sair e voltar, para apreciação dos colegas, porque eu acho que a única maneira de ajudar a pessoa é mudar a resolução 302/2024. É isso, pessoal. Só antes de passar a palavra para o Naubert, formalmente, acho que eu discordo um pouco desse seu entendimento, Milton, porque formalmente a matrícula foi cancelada em 21/2, já se passaram quase 4 anos. Então, do ponto de vista formal, estaria atendendo a resolução com uma certa folga até, né? Foi isso até que eu quis chamar a atenção para o fato de, na verdade, ter que haver um descancelamento atrelado a essa defesa, porque, na verdade, já formalmente já passou tempo suficiente para ele fazer o processo seletivo novamente. Sim, se o programa reinscrevê-lo há 2 anos atrás, não tem problema. Não, mas ele não está inscrito, aí que está. Então, esse é que é o problema. Então, mas tudo bem, eu respeito. Eu acho que nesse caso essa é a solução, na verdade. Naubert. Eu poderia só, antes do Naubert, eu tenho um slide que mostra exatamente o que está na resolução para ver o que a gente pode, né, fazer. Adriane, passa mais, eu acho que tem mais um, e agora o outro. Aqui, ó. Então, eu olhei na resolução 302/2024, o que fala sobre isso, tá? Então, o discente que tiver sua matrícula cancelada poderá, caso esteja previsto no regulamento do PPG e nas condições aí estabelecidas, pleitear nova admissão. Em caso de nova admissão por processo seletivo, o discente passará a reger-se pelo regulamento pelas normas vigentes à época da readmissão, devendo o regulamento do PPG, na modalidade acadêmica, estabelecer os procedimentos e prazos em relação ao aproveitamento das disciplinas cursadas anteriormente, ou seja, o programa é que tem que lidar com isso, tá? E depois, então, no artigo 53, diz que o regulamento PPG deverá estabelecer as condições exigidas para a apresentação e defesa da dissertação de mestrado e de tese de doutorado, que sempre terão que se referir
Aí tem né, outras questões ali, mas assim, os prazos de integralização inferiores a 1 ano e 2 anos para cursos de mestrado e doutorado, respectivamente, deverão ser autorizados pelo CPEG, ou seja, né, cabe mandar o recurso para o CPEG admitir isso. E no regulamento do PPG, tá, fala ali na questão de readmissão, né, a readmissão dar-se-á necessariamente através de processo seletivo. E, em caso de readmissão, o aluno passará a reger-se pelo regulamento e normas vigentes à época da readmissão, e o direito ao aproveitamento de disciplinas cursadas anteriormente será avaliada pela comissão deliberativa. O regulamento deles não impõe um mínimo, o máximo de créditos que podem ser aproveitados ou não. Ou seja, né, a comissão deliberativa vai ter os elementos aí para julgar o caso, e se for, né, de entendimento deles, eles podem aproveitar integralmente os créditos, né? Então, nesse sentido, aproveitando integralmente os créditos, tem que ver a questão do exame de qualificação, como fica também, né? Mas, encaminhando ao CPEG esse pedido de excepcionalidade aí de defesa em menos de 2 anos, não teria nenhum problema, vamos dizer assim. Então, o nosso parecer estaria indo nessa direção. Então, só para esclarecer, né, porque talvez as outras falas tenham a ver com isso. Beleza, ótimo. Então, agora, Naubert. Sou eu? Olá, pessoal. Bom dia. Não vou conseguir ligar minha câmera aqui, ela está com um pequeno probleminha aqui técnico. Então, eu queria chamar a atenção para 2 coisas nesse processo. Infelizmente, eu não pude participar da reunião que deliberou, né, em cima desse... da primeira reunião lá em abril, que esse processo chegou a CCD, mas depois eu participei da última, quando o processo ele chegou na CCD e nós percebemos que tratava de um recurso, então a gente, né, de fato, fez o encaminhamento aqui para o CPEG, para a plenária. Eu acho que, assim, talvez até contextualizando para uma coisa, um hábito da CCD, todo esse processo, como ele está estruturado, ele é plenamente passível de ser deferido nos trâmites gerais da CCD quando ele está num tempo hábil para ser, no caso, para a gente dar essa prorrogação de fato, né, a partir de quando o aluno terminou ali o seu tempo regulamentar, né? Então, dada toda a justificativa do programa, dado tudo que o aluno ele relatou, casos como esse são plenamente possíveis que a gente, né, conceda a prorrogação. Então, eu acho que o grande problema desse processo é esse tempo, esse tempo vago, que não houve, aparentemente, nenhuma manifestação, nem do próprio programa, nem do próprio aluno, de tentar resgatar esse tempo para tentar se reaver, né? Mesmo que ele tenha, na verdade, teve uma folga, né, devido essa contagem de prazos que a Marina mostrou. O prazo dele chega para dentro da pandemia, então o término mesmo oficial dele regulamentar seria em 2022, mas ainda assim, após esse tempo, né, não houve nenhuma movimentação que demonstrasse que o aluno ele estava atrás de prorrogar, de fato esse tempo. Então, isso para mim é um grande, assim, um entendimento muito, muito delicado, né, do como é que a gente faz uso da legislação da universidade. E aí entra no segundo ponto, que eu acho que sim, Milton, verdade. Não, então, verdade, você tem razão. Se tivesse, a gente, considerando que tivesse a solicitação, considerando que eles tivessem prorrogado internamente, né, mesmo que não conte no histórico, porque às vezes acontece isso. O programa autoriza a prorrogação interna, mas não notifica para a gente no histórico. Mas uma outra questão que eu acho válido é os critérios, né, que eu acho que a gente, inclusive, não tem bem consolidado na nossa resolução, os critérios de descancelamento. Só vou terminar. Porque, já que a gente tem no artigo 36 essa questão dizendo que o discente que tiver a matrícula cancelada pode passar pela readmissão, isso é uma situação. Mas e o descancelamento da matrícula? Quais são as condições que uma matrícula pode ser descancelada
ou não, para a gente conseguir incidir de fato no que mostrar para os programas que essa prática pode estar sendo feita de forma errada, né? Porque basicamente o que se tem numa parte do processo é que, ok, vamos então descancelar aqui a matrícula do discente e vamos solicitar a prorrogação, mas aí eu acho que isso, né, como depois de 3 anos, né, ou melhor, muitos anos, né, 2021, né, que está ali a matrícula cancelada por abandono, eu acho que isso é um problema bem sério do programa não ter se movimentado e tá usando o descancelamento como uma forma, né, assim, enfim, eu acho que Naubert, vou pedir só para você... Ok, desculpa. E é isso. Bom, você pode se reinscrever, enfim, sem problemas. Então, o próximo da minha lista aqui é a conselheira Mônica. Estão me ouvindo? Agora sim. Então, bom dia a todos, né? Não, é só para falar que eu achei assim, que teve problema do aluno, mas eu também acho que eu sou da Câmara Discente, né? Entendo que também é uma maneira de pedir para os programas prestarem mais atenção nessa questão, né? Que quando a matrícula cancela, e aí o que acontece... Alô? Tá falhando um pouco, Mônica. Tá falhando um pouco. Tá, então, vê se vai melhorar agora. Melhorou agora, Felipe? Tá, tô te ouvindo bem. Então tá, beleza. Desculpa, é porque eu acho que eu estava 2 vezes logada. Tentei entrar pela Confeitaria de União, não consegui. É só para dizer isso, então, que o programa também tem que prestar mais atenção, né? Quer dizer, o aluno saiu, voltou, né? Não sei como é que foi essa matrícula, então, assim, é o erro administrativo que o Milton estava comentando. É para os programas prestarem mais atenção nisso, né? Que vai ter um gap aí, ele ficou um tempão que não estava em nada, quer dizer, em tese, se a gente considerar os 12 meses do programa e mais ou menos 1 ano, já venceu todos esses prazos. Então, o mais importante é que depois, quando despacha isso aí, dependendo do que o SEG decidir, eu acho que a gente tem que despachar reforçando que é importante prestar atenção no regulamento. Qual é a sua opinião, tá? Obrigado, Mônica. Próxima, conselheira Flávia. Bom dia. Eu também estou com a voz como a do Felipe, então não sei se vocês estão me escutando bem. Eu sou Flávia Gomes, sou representante do CCS no CEPEG. Bom, primeiro eu queria dizer que assim, é difícil argumentar, né, com 11 anos de doutorado, especialmente depois dessa apresentação da Marina, que, a meu ver, foi extremamente objetiva, clara e absolutamente justificável. Mas, na verdade, assim, eu queria levantar aqui alguns pontos um pouco para reflexão, né? Eu acho que a sugestão dada pela Câmara, ela provavelmente vai ser a melhor, mas eu queria fazer primeiro algumas perguntas. Primeiro, se existe um precedente dessa questão em que possa justificar essa excepcionalidade, tá? E por que essa minha pergunta? É uma pergunta absolutamente legítima, eu realmente não sei. Eu confesso que tentei buscar um precedente, mas eu não consegui. Eventualmente existe. Mas porque se existir, eu não tenho a menor dúvida de que esse caso é, de fato, uma excepcionalidade. Por quê? Eu li bem o processo, né? Obviamente eu conheço algumas pessoas envolvidas, mas eu li bem o processo do ponto de vista técnico. E a primeira questão uma das primeiras colocações que é feita é em relação aos problemas técnicos do desenvolvimento do doutorado. Eu não levaria isso em conta, eu não conheço nenhuma tese de doutorado que não tenha tido problemas técnicos ao longo do seu desenvolvimento. Então eu não acho que isso seja um argumento válido. A pandemia em si, ela também já não é um argumento válido, né, nesse momento. O que eu acho que é um grande diferencial desse caso, né? Eu duvido que haja na UFRJ um caso com a morte de orientador associada a uma pandemia. Então, enfim, eventualmente há, mas isso sim eu acho que é extremamente raro. Eu entendo que o programa errou, pelo que vocês relataram muito bem.
Mas eu acho que esses dois pontos criam uma excepcionalidade grande para esse caso. Mas o que eu queria levantar é que, assim, o que eu vejo de principal? Eu vejo um esforço muito grande entre o programa de pós-graduação e o aluno para que essa defesa aconteça. Eu também tomei a liberdade de conversar com os coordenadores desse programa, porque eu também fiquei com dúvidas, e a primeira dúvida que eu tive foi, eles passaram por cima da CPGP, porque eu não achei a ata no processo. Enfim, mesmo que tenha sido uma conversa fora do CEPEG, eles me informaram que de fato tem, então não sei se isso foi inserido no processo. Eles eventualmente teriam inserido anteriormente, na primeira vez que o processo foi para o CEPEG. Então, acho que esse é um ponto. Mas o principal é que eu acho que a tese está pronta, de fato, e eu entendo que esse fórum deve ser, estou acabando, que esse fórum deva ser o principal a tentar catalisar as ações para que essa defesa aconteça. É bom para o UFRJ, é bom para o aluno, é bom para o programa de pós-graduação. Eu vou me inscrever, então, de novo, para fazer algumas ressalvas e sugestões sobre a proposta que a Marina colocou, tá? Obrigada. Só para dizer que a ata da CPGP está no processo, viu, Flávia? Está lá, eu até mostrei aqui na apresentação. Tá, obrigada, Marina. Foi o que eles me informaram também. Tá. Então, conselheira Cláudia. Oi. Bom dia. Então, eu quero complementar... Está todo mundo me ouvindo? Eu quero complementar o que a Flávia falou, né? Eu concordo com a Flávia que a questão metodológica não é o caso, que a pandemia, eu acho que está contemporizada nesses prazos aí a mais, né? Mas se existe uma excepcionalidade, essa é uma excepcionalidade. Eu diria assim, não é só a morte do orientador, né? É a morte trágica, rápida do orientador. O aluno conviveu com ele durante o tratamento dele, que não foi bem sucedido, e quem herdou a orientação foi a viúva, que cuidou de 2 filhos pequenos, que o pai morreu tragicamente. Então, quem herdou a orientação foi a viúva do orientador, né, que dividia laboratório, que teve todos os seus auxílios cortados que estavam no nome do homem, né? Então, eu acho que não adianta a gente ficar defendendo mulheres, minorias, na teoria, na hora de fazer as resoluções, na hora que vem uma excepcionalidade dessa, todo mundo trata como um burocrata, né? Ai, mas o prazo aqui, eu entendo que a gente tem condição de deliberar, se a gente tem condição de deliberar aqui, sendo uma excepcionalidade, isto é uma excepcionalidade muito grande, porque além de o orientador morrer, quem herdou a orientação do laboratório foi a esposa, a viúva, que ficou cuidando de 2 filhos sozinha, né? Então, eu acho assim, tudo bem, pode se encaminhar para isso, cancelamento, rematrícula, mas a gente não poderia resolver de uma maneira mais rápida, não é uma excepcionalidade, autorizar essa defesa? Eu acho que o conteúdo tem mais importância do que os meios, né, de como a gente vai fazer para ele defender. Acho que a gente deveria olhar isso como uma excepcionalidade, e eu fico até, eu não sei se eu entendi direito, mas o próprio discente o representante discente não concorda em que esse aluno defenda. Eu não entendi direito, se o Felipe pudesse deixar ele falar de novo, porque eu fiquei realmente impressionada com isso. Adriane, como estamos na ordem de inscrições? Vou terminar de fazer aqui, mas a Cláudia já falou, a Flávia pediu reinscrição, depois da Flávia, Milton e a Léria. Então, Flávia, por favor. Acho que a Flávia teve que sair e voltar, pelo que está no chat. Tá bom. Então, o próximo é o Milton, né? Bom, gente, deixa eu falar algumas coisas aqui. Estão me ouvindo? Bom,
Primeira coisa que eu acho que tem que ser dita aqui é que eu acho, assim, com todo respeito a você, Cláudio, eu acho que a insinuação de que nós estamos sendo burocratas ou legalistas, ela é deselegante para a CCD. E eu vou dizer por quê. Porque nós só fazemos isso o tempo inteiro. Nós só tratamos com excepcionalidades o tempo inteiro. E nós sempre pensamos primeiro no aluno. A gente sempre tenta resolver os problemas dos alunos. Meus colegas estão aqui para dizer. Nós fazemos toda semana deliberações e deliberações, com casos de atrasos também, mas são atrasos de 6 meses, 8 meses, né? Casos de pessoas que perderam seus orientadores por morte. Tivemos um caso que morreram 2 vezes, e nós concedemos com uns pequenos atrasos que foram justificados. A gente sempre age no interesse do aluno, né? Arguir isso como uma excepcionalidade, ponto, que nós temos que resolver, abre um precedente muito perigoso, porque nós vamos virar uma Câmara de chancelamento. Se for para a gente chancelar e dar tudo que todo mundo pede, porque a coordenadora grita e ou o aluno, ou seja lá quem, eu acho isso contraprodutivo. Para quem então CCD? Pega, autoriza tudo que vem, acabou, né? Então, nós estamos diante de um problema, porque se nós aceitamos uma coisa dessas, nós vamos ter que... Vai criar o precedente, sim, e aí a gente vai ter que deixar para lá, e se as coordenações quiserem desrespeitar o próprio regulamento, nós vamos ter que deixar, bom, já tem um precedente e ficou assim. Então, eu acho que isso aí não é o caso. Eu quero lembrar que o aluno terminou o prazo dele antes da pandemia, não depois da pandemia, né? Antes, foi 2019. As mortes a gente já avaliou, e a questão, a saída que nós temos que dar aqui não é uma saída excepcional, pega e libera. Eu acho que tem que ser uma saída excepcional legal, tem que ter um fundamento legal. O artigo 53 mesmo, que diz aí, o regulamento do PPG deverá estabelecer as condições exigidas. Ou seja, a orientação, na minha opinião, que nós temos que dar para o programa é a seguinte: vocês querem resolver isso, então façam uma reunião, modifiquem o regulamento por uma resolução interna, né? Modifiquem este artigo 53, de modo a que ele autorize o programa a fazer essa reinserção, né? Depois, reinserção, e já resolver o problema do aluno, mas eles têm que mudar a própria legislação, porque o próprio artigo diz que é o regulamento que determina. E o que se está propondo está fora do regulamento do PPG. Essa é a minha visão da coisa. A Marina está fazendo assim, acho que ela não concorda. Mas tudo bem, minha opinião aqui que eu estou expressando, eu só acho que o encaminhamento tem que ter uma base legal, não pode ser só excepcional e ponto, vamos lá. E eu não tenho nada contra o aluno, tá? Nem contra o programa, eu quero que a tese seja defendida, tudo bem, mas tem que pensar a melhor maneira de se fazer isso. Gente, a conselheira Natália propôs uma questão de ordem aqui, de passar para frente quem ainda não falou. Acho razoável essa proposta. Então, a lista aqui fica... Posso só me pronunciar rapidinho em relação ao regimento? Tá. Essa solicitação dela é super pertinente, mas não necessariamente é uma questão de ordem, tá? Regimental, que Tá. falando. Então, bom, os conselheiros não acharem um problema, vou sugerir a modificação aqui da ordem das inscrições, então fica a Léria, depois Natália. Bom dia. Eu estou aqui, mas eu tenho que... Se eu quiser... Léria, não te ouvimos mais. Léria?
Ela retornou Valéria, agora. se você estiver me Oi. ouvindo... Ah, tá. Tá. Não sei se eu... acho que apareci. Enfim, como está todo mundo aparecendo, deveria também. Não sei se está aparecendo aí, mas eu vou falar. O seguinte, nós tivemos também, eu quero dizer, no PPG Linguística, da UFRJ, eu até era coordenadora, nós tivemos 2 colegas que faleceram na ocasião da Covid, não, aliás, por coincidência, não de Covid, mas na ocasião da Covid. Então, e deixaram órfãos pelo menos 4 alunos. E esses alunos, se alguns tiveram prorrogação, foram prorrogações normais, né? Foram as 2 mortes, também foram traumáticas, né? 2 mulheres, e metade desses alunos também do sexo feminino. Então, isso certamente aconteceu em todos os programas, em quase todos os programas, né? Porque os nossos corpos morrem mesmo, né? Então, pode ser num momento esperado, ou pode ser num momento repentino, enfim. Então, esse é um ponto. O outro ponto, os colegas colocaram aí muito bem o andamento, né, do aluno, do processo do aluno, né, do processo como um todo do aluno, não só o processo formalmente falando, mas o processo que ele cursou aí, né? E, minha opinião, a questão de abrir precedente, né, é muito grave. A gente vai ter uma enxurrada de processos, né? E todos sem estarem justamente qualificados, né, para isso. Então, só para chamar a atenção que a gente já deve observar muito, e de primeiro a gente já pode observar, né, que quem entrou em 2014 defender em 2025 doutorado, né, nesse século é um pouco demais, né? Mesmo tendo todos os problemas, a gente teve casos, né? Todo mundo sabe, na pandemia, de gente que se matou, de gente que queria se matar. Estou falando gente, aluno e professor. De gente que queria se matar, de gente que se matou, de gente cujos parentes próximos, né, da família mesmo, se foram e aí tiveram crises. Eu, por exemplo, eu tive que lidar com o caso de uma aluna que não queria defender, era o contrário. Não queria defender de jeito nenhum, com tudo pronto. Né? Com o entendimento de que, eu não estou citando o nome, então posso dizer, de que ela não tinha o direito de ter esse sucesso, tendo o irmão, eu falei que era irmão, mas também não disse o nome, enfim, ido com a Covid. Né? Então, tivemos de tudo, acho que nada disso justifica tamanha de diferença de tempo, né, desse aluno em relação aos demais alunos. Né? Todo mundo vai querer isso também. Quando na verdade, muito simples. Aléria. O tempo... Sim. Vou pedir só para você. Já, só concluindo. O tempo já permite a ele entrar de novo, né? Tendo em vista desde quando ele está com a matrícula cancelada. Eu entendi isso. É isso que eu queria falar. Obrigado. Obrigado, Aléria. Natália. Oi, gente, bom dia. Vocês me ouvem bem? Enquanto falo, vou aqui abrindo a minha câmera. Primeiro, desejar um bom dia a todas as pessoas presentes. Me audiodescrever. Eu sou uma mulher negra de pele clara, com cabelos crespos cacheados. Hoje, agora eu tô com um coque e uma blusa preta de gola alta e um fundo branco. Sobre o caso em tela, né? Primeiro, agradecer o trabalho feito pela CCD.
Toda a APG acompanha de perto, junto com os nossos 2 representantes discentes que participam da CCD, o Naubert e agora o Christopher. É uma Câmara que tem um trabalho muito difícil, porque, como bem o Milton falou, trata de excepcionalidades, nada que chega para o CEPEG é da ordem do comum, justamente porque já é um grau recursal. Então, são sempre detalhes muito sensíveis que os próprios programas não conseguiram resolver entre si. Então, exige, especialmente 2 conselheiros que estão na CCD, mas agora em plenário de todos nós, uma sensibilidade extrema. E justamente por causa disso, entendendo o papel da representação discente, é importante todos nós compreendermos que a representação discente ela não representa um único estudante, e ela representa os estudantes que têm matrícula ativa na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu acho que isso também é muito importante da gente lembrar. E que a representação discente, como ela não representa um único estudante, ela representa os mais de 15 mil estudantes que estão no estrito sensu, além dos estudantes do lato sensu e os residentes. E falo isso porque a gente aqui precisa sempre pensar, e por isso que é tão difícil, como você pensa as excepcionalidades sem se desresponsabilizar com o todo. Entendendo que todo mundo passa por problemas, mas algumas pessoas conseguem resolver os seus problemas junto aos seus programas. Seja porque um programa tem mais atenção, ou está melhor organizado, está atento aos prazos, está atento à dinâmica da burocracia, porque tem secretaria, tem programa que não tem secretaria, e tantas outras questões, porque a pós-graduação da UFRJ ela é muito diversa. Acabei de ver aqui que eu estou com um problema na minha câmera, não vai abrir. E trazendo isso também para uma perspectiva de entendendo, lidar com excepcionalidades, mas sem se desresponsabilizar com o todo, eu acho um tanto problemático, não é bem a palavra, mas eu acho, por acreditar na importância de um processo administrativo com o máximo de informações, com mais transparência possível, para que a gente possa tomar as melhores decisões a partir das informações que nos são dadas, eu acho que não cabe, nesse exato momento, qualquer outra informação que não esteja dentro do processo administrativo. Não cabe, nesse momento, especialmente porque a sessão ela é gravada e ela é exposta no canal do YouTube da UFRJ, trazer situações pessoais de qualquer outro servidor ou estudante da universidade neste exato momento. É uma exposição, nesse momento, entendendo que a gente está avaliando um processo administrativo, que não cabe nesse momento. Qualquer coisa que as pessoas deveriam ter visto, falado, conversado, reunido, ou já deveria ter sido feito antes, ou tem que ser um encaminhamento aqui de diligências a serem feitas para uma tomada de decisão. E eu acho ainda ruim o que foi colocado aqui, que na minha opinião, é um problema da pós-graduação, especialmente por causa das nossas relações muito próximas, que é essa privatização do espaço público da universidade, porque nós estamos falando de relações de orientação, de laboratório, de pós-graduação, de curso de pós-graduação. E isso é da ordem do administrativo, do público, e as relações pessoais, familiares, precisam ser resolvidas e separadas, o que é da ordem do privado e o que é da ordem do público, para que a gente possa resolver aqui o que é do público. E isso eu não quero dizer que a administração ela precisa ser insensível, não empática, mas essas informações do privado precisam ser trazidas para o público com muita responsabilidade, precisa ser dentro do processo, não fora do processo. Dito isso, já falei sobre a questão da representação, acho que aqui a gente está buscando... Natália. E Felipe, mesmo, minha última frase. Acho que a CCD ela apresenta a melhor alternativa, a melhor proposta,
para dar conta da excepcionalidade e para dar conta dessa responsabilidade com o público, que são as resoluções, que é o nosso trabalho administrativo, e o que precisa, que é o que a gente faz de forma cotidiana dentro dos conselhos. Obrigada. Obrigado, Natália. Flávia. Então, eu vou, na verdade, terminar o que eu estava falando inicialmente, que era, na verdade, eu comecei falando, eu gostei da proposta apresentada pela Marina, que é uma proposta que acaba conjugando a questão da excepcionalidade criando ou apontando uma sugestão de como resolver o problema, que eu acho que, na verdade, é para isso que a gente está aqui. A gente não está aqui só para ler lei, porque, enfim, a gente está aqui também para pensar em como resolver da melhor maneira possível, dentro da legalidade, dentro dos regimentos e resoluções da UFRJ. Então, eu gostei bastante dessa proposta. Eu tenho só 2 dúvidas. A primeira é que eu entendo pela resolução, pelo artigo que está na tela, que o prazo quer dizer, se for um prazo de integralização inferior a 1 ano, por exemplo, isso precisa ser aprovado pelo CEPEG, né? Então, entendo que isso é uma coisa que eu, assim como o Felipe colocou, acho que a gente deve sim se debruçar nisso no momento que for, não sei se esse é o momento, hoje, agora, mas eu acho que esse é um compromisso que eu gostaria de que a gente pudesse discutir. Mas a outra questão é em relação às disciplinas. Não cabe, pelo que eu entendi, é uma pergunta, não cabe ao UFRJ, ao CEPEG, definir os critérios de validação da disciplina. Isso cabe ao programa de pós-graduação. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante, enfim, mas eu já vi que vocês balançaram a cabeça, então eu estou entendendo que isso cabe ao programa de pós-graduação, então não retiro qualquer tipo de discussão aqui. Então era só isso, Felipe, obrigada. Obrigado, Flávia. Naubert. Então, pessoal, em resposta à conselheira Cláudia, que falou em relação à minha posição, na verdade, na minha fala, não coloquei exatamente qual seria meu voto, minha posição em relação ao discente. Pelo contrário, eu acho que eu sou mais favorável que esse debate aconteça, tanto que quando a reunião passou na CCD, eu fui a pessoa que falou, olha, conselheiros, o processo aqui está endereçado como recurso, então acho que a gente tem que sedimentar esse debate na plenária, porque aqui é o espaço que a gente vai poder entender todas as nuances desse processo com clareza, né, justamente tirando um pouco do local da CCD, de que já tinha estabelecido uma decisão, para abrir para você, para a gente comentar, para a gente deliberar em cima disso. Então, eu não coloquei aqui, não expus diretamente o meu voto em relação a isso. Agora, há de se convir que nós precisamos estar atentos. Isso aqui não é uma crítica ao estudante de forma nenhuma, porque eu sou favorável que o estudante defenda essa tese, ele saia dessa universidade com essa tese maravilhosa. Mas, ao mesmo tempo, nós entramos numa situação muito difícil se a gente acaba provando tudo tratando, como o Milton já falou, tudo como excepcionalidade, porque a gente já faz isso de certa forma, né? Aqui são os casos excepcionais. Então, eu tenho, assim, atenção com minimamente o que está dentro da resolução da universidade, do regulamento do programa, e também do que não está. O que eu, inclusive, a segunda parte da minha fala, que eu, inclusive, não consegui terminar, era em relação aos critérios de descancelamento, que eu acho que precisam ser revistos, porque uma das coisas que a Comissão Deliberativa do programa fez foi a rematrícula do discente. Então, quais são os critérios para essa rematrícula acontecer? Perdemos o seu áudio, Naubert. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Cortado. Um pouco cortado. Okay. Então, no documento que está da Comissão Deliberativa, fala sobre rematrícula e aprovação do pedido de prorrogação. Então, acho que essa situação que precisa ser revista, minha crítica maior em relação ao programa e como ele está lidando com isso.
né? Que eu acho que não é nada para penalizar o aluno. E justamente acho que eu estou em coro com a CCD das soluções propostas para facilitar a vida desse aluno, já que ele se enquadra perfeitamente no caso de nova readmissão, e é algo que é um dispositivo que a resolução do CPEG estabelece e que o regulamento do programa estabelece. Então, eu acho que a gente precisa só ter esse entendimento melhor não tentar sempre achar uma brecha, né, das nossas resoluções para viabilizar esses nossos desejos pessoais. Porque se a resolução fala a respeito disso, nós temos uma saída adequada. Então, e eu acho que todas as outras informações que você trouxe referentes à questão pessoal, né, da orientadora e do que aconteceu, não estão inclusas no processo das cartas de justificativa, nem da orientadora e nem do discente. Então, a gente não tem como ter acesso a esse tipo de informação e julgar o caso pertinente em relação a isso. Então, assim, pelo menos no passado. Então, agora, talvez com essas informações, poderíamos ter um outro olhar, mas eu também concordo com a Natália que deveria estar atento ao processo, só o que está, de fato, incluso no processo. Obrigado, Naubert. Marina? Na verdade, eu queria só fazer um esclarecimento em relação a um questionamento que a Flávia trouxe, né? Que esse caso seria excepcionalíssimo e que seria ou não a primeira vez que a gente está fazendo esse tipo de encaminhamento. Então, assim, eu estou na CCD desde 2020, peguei o mandato do Bruno, depois da Julie, né, e depois assumi a presidência. E quando eu conversei com o Felipe sobre possíveis cenários aí, né, de encaminhamentos, eu fui buscar nos arquivos da CCD exatamente casos semelhantes e encaminhamentos que a gente tinha feito nesse sentido. E eu resgatei um parecer feito pelo nosso colega Alexandre Torres, quando ele ainda estava, ele que foi o relator, exatamente a mesma situação, e a gente fez exatamente esse mesmo encaminhamento, né, de fazer uma nova seleção, mas facilitando todo o trâmite para que o aluno possa, de fato, defender no tempo mais hábil possível, né? Então, não é a primeira vez, já aconteceram várias outras vezes, mas nunca tinha vindo na forma de recurso para a plenária, né? Às vezes que a gente emitiu esses pareceres, houve um entendimento do programa, né, acerca do encaminhamento possível, e isso foi ou não, aí já não sei, né, executado, tá? Mas não é a primeira vez. Isso é um tipo de encaminhamento que a CCD já vem fazendo há mais tempo, para casos que extrapolam quaisquer limites, né, que é esse caso. Obrigado, Marina. Mônica. Então, na realidade, eu vou falar, isso já aconteceu com o meu programa, quando eu era coordenadora, eu tive um aluno que estava até em Portugal, né, pediu para fazer a defesa remota, mas aconteceu isso, já tinha passado muito tempo. E aí o CPEG não foi nem a plenária, foi a Câmara Discente, né, da qual eu participo, né? E aí o que aconteceu? Eles pediram para refazer a seleção. Quer dizer, você coloca o aluno como um novo ingressante do FRJ. De certo modo, é até vantajoso para o programa, né? Porque o que aconteceu no quadriênio passado em relação a CAPES, né? Vai meio que morrer, né? Ele vai entrar com um aluno novo. E qual foi a decisão do meu programa? Assim que ele fez a seleção, nós validamos as disciplinas do aluno, né? E aí marcamos um tempo, que aí não pode ser imediatamente, tem um tempinho, e o aluno, em coisa de, sei lá, um pouco menos que um ano, defendeu normalmente. Quer dizer, então, é assim, isso é o que a Marina disse, isso não é uma excepcionalidade, isso já aconteceu muitas vezes no CPEG, né, ao longo desses anos. Então, eu conheço o caso, eu sou dessa pós-graduação, conheço a orientadora, conheço todo o caso. Mas a questão aqui é uma ligação do Conselho Superior com a pós-graduação, né? Não é nada pessoal e não estamos nenhum... Até entendo o que a Natália falou e concordo, mas assim, aqui o que a gente está discutindo é o procedimento que a pós fez com o aluno, né? E que o aluno fez com ele mesmo, porque ele também poderia ter reclamado em alguma hora, né? Então, assim, eu acho que é uma medida educativa, né? Não acho que é um problema da Câmara Discente com a pós, nada disso. Só para reforçar isso já aconteceu com o meu programa.
Obrigado, Mônica. Bom, não estou vendo mais ninguém inscrito aqui na minha lista, então vou falar uma coisa rapidinho aqui. Acho que está bastante claro que todo mundo quer que a defesa aconteça, enfim, isso vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para o aluno, para a orientadora, para o programa, para o UFRJ, para nós aqui, né, para o CEPEG. E o elemento que eu queria trazer talvez a mais aqui é que, se vocês pararem para pensar, o pedido de adiamento foi feito por 6 meses, né, Marina? Se a gente começar a contar 6 meses de agora, chega no final do ano. Uma defesa via reingresso por seleção e adiantamento dos prazos de defesa provavelmente vai levar no mesmo objetivo que a defesa no fim do ano, né? Então, acho que isso sublinha mais ainda, destaca mais ainda que o caminho apontado pela Câmara Discente, e, enfim, né, com essa disponibilidade de ajudar com os prazos de defesa, acho que é um encaminhamento bem adequado. Felipe, no slide anterior a esse que está na tela, a gente fez um desenho assim do que seria uma proposta de deliberação baseado nessas outras que a gente já tinha feito, tá? Então eu trouxe o texto para, na verdade, a gente aqui na plenária ou aprovar ou reescrever de outra maneira, mas o nosso encaminhamento seria esse que está na tela, tá? Tá. Então, encaminhar o reingresso, seguida a nova matrícula, solicitar em caráter excepcional para o programa o aproveitamento integral dos créditos, né? Isso é uma prerrogativa da Comissão Deliberativa e da CPGP, não é do CEPEG, e depois disso, então, reencaminhar a solicitação excepcional ao CEPEG de defesa no prazo menor que os 2 anos previstos, então, na resolução. Tá ótimo. E aí a maneira como escrever pode mudar, mas basicamente esse seria a nossa proposta, né? Tá bom, gente. Então a proposta... Só que eu escrevi errado Conselho de Conselho de Ensino para Graduados, tem que arrumar. Esse nome sempre pega a gente. Eu já escrevi errado isso várias vezes. Mas então, gente, a proposta de deliberação está na tela. Vou esperar um minutinho, não havendo mais inscrições, observações, a gente coloca em votação. Só uma observação. Sim. O primeiro Hélio pode votar pela representação do CCMN, tá? Ele é suplente, mas pode votar. Tá bom. Eu vou montar aqui, então, a enquete. Aí eu disparo, quando você der autorização, eu disparo. Eu não ouvi a explicação dela. Você pode repetir, Felipe? Oi, Mônica. Então, o CCMN tem 4 representações. E a Mônica tem que ouvir mesmo. A Mônica é efetiva, mas a outra conselheira efetiva justificou a ausência. Fez o quê? Justificou a ausência. Tá, ok. Como só estão vocês dois aqui no CCMN, o Hélio pode votar, entendeu? É você e o Hélio. Perfeito, é que eu não estava escutando. Tá, a Léria, acho que ia fazer uma pergunta. Sim, queria fazer uma pergunta. Não entendi muito bem. Normalmente, ele teria que voltar a cursar em 2 anos a partir do cancelamento, não é isso? Não, essa parte eu acho que está... O mínimo de 1 ano e 2 anos a partir do cancelamento, eu não tenho certeza se está na 302 ou se é regra de cada programa. Como é que é, Marina? Essa é a minha pergunta. É de cada programa, né? Mas ele já passou, ele está cancelado desde 2021. Mas nesse caso ele está cancelado há quase 4. Acho difícil que o programa tenha uma regra que não, mas o problema é que uma vez ingressando, existe prazo mínimo. Para a defesa. Isso. E aí esse prazo mínimo ele só pode ser... e esse é regido pela 302, né?
Então, ele tem que ser autorizado pelo CEPEG. Caso haja necessidade de redução, tem que ser autorizado pelo CEPEG. É isso que eu ia perguntar. Não tem necessidade de redução, né? Não, nesse caso teria, né? Porque o mínimo é 2 anos. Mas Se a ele está defesa- cancelado há quanto tempo? Não. Essa parte passou, né? Ele está cancelado há quase 4. Então, com relação a isso, se ele quisesse reingressar no programa, o meu entendimento é que não precisaria de CEPEG, de CPGP, de Isso que CB, eu de queria nada. entender. Ele pega, Não se precisa de inscreve nada. e, se passar, entra. O problema é que, uma vez ingressando, existe prazo mínimo. Exato. Esse prazo, para reduzir, o CEPEG tem que autorizar. Prazo mínimo. Aléria, olha só, o mínimo é o seguinte: você, uma vez que passou na seleção, para mestrado, você tem que ficar pelo menos 1 ano até defender, não pode defender com menos de 1 ano. Sim, e no caso do doutorado, 2, é isso que está valendo, certo? E isso E o isso CEPEG tá na precisa autorizar. resolução, é pra todo mundo. Isso para reduzir, o CEPEG precisa autorizar. E aí é por isso que deve continuar esse processo, porque nesse mesmo processo já vai ter todo o entendimento e o CEPEG, muito provavelmente, vai autorizar a que ele defenda antes dos 2 anos. Isso. Entendi. Tá bom, obrigada pelo esclarecimento. Gente, então acho que eu vou colocar em votação. Se ninguém tem mais nenhuma objeção, nenhuma observação. Eu tenho uma pergunta agora de dúvida mesmo. Diga. Os membros da CCD se manifestam na votação ou a gente se abstém e Sim, só votam os outros? Não, entendo que sim. Quer dizer, que podem se abster se quiserem, mas... Não, é só dúvida mesmo. Certo, Adriane? Isso. Todos podem votar. Obrigada, Marina. Posso liberar a enquete? Gente, então, pode. Vou só anunciar a votação aqui então, propriamente, né? Então, gente, de acordo com a nossa pauta, coloco em votação o parecer da Câmara Discente indeferindo o pedido de defesa de tese per se, mas com essa sugestão de encaminhamento futuro que está aí resumida na tela e que foi a que a gente discutiu longamente aqui nessa sessão. Então, gente, em regime de votação, Adriane, pode colocar. Muito bem. Então, por 15 votos favoráveis, nenhum voto desfavorável e 2 abstenções, está aprovado o parecer da CCD relativo ao processo 23079, 213.145/2025-27. Eu agradeço mais uma vez a CCD e a Marina, em especial, pelo excelente trabalho. Que continuem assim, que a gente possa parabenizá-los ainda muitas e muitas vezes. E passo a palavra, então, para o Milton, que pediu a palavra aqui. Bom, pessoal, eu queria aqui fazer uma sugestão para o Conselho, que é a seguinte: nós olharmos a legislação da Unicamp, que faz com que, se nós alterarmos a resolução 302, e eventualmente a 310 também, nós não entramos nesse caso. O que faz a Unicamp?
A Unicamp, quando um aluno excede o prazo de defesa, os alunos saem do programa. Aí, o que acontece primeiro para o programa é que o programa não tem a nota abaixada por aluno que não termina nunca. E aí eles permitem que o aluno, quando estiver pronto, ele solicite o reingresso só para defender. Não precisa de 2 anos, não precisa de nada. Ele só entra, defende e vai embora. Então, eu trouxe aqui, eu não sei se eu consigo projetar. É fácil, eu não sei se eu consigo projetar, mas eu vou ler aqui rapidamente, porque é o artigo 15 do regulamento da pós-graduação lá da Unicamp, que diz o seguinte: por solicitação do orientador e após análise da comissão de pós-graduação, que é o CPEG deles, o aluno que teve a matrícula cancelada, ou seja, eles cancelam, né, a matrícula por prazo de integralização excedido, poderá excepcionalmente matricular-se uma única vez, exclusivamente para a realização de defesa de dissertação ou tese, que deverá ser feita no prazo de até 6 meses após seu religamento, desde que, cumulativamente, preencha os seguintes requisitos: tenha concluído os créditos, tenha sido aprovado em exame de língua estrangeira, tenha sido aprovado em exame de qualificação, tenha concluído a redação de dissertação ou tese com atestado do orientador de que completou todos os requisitos e está em condição de defesa. Se nós amendássemos as resoluções 302 e 310, vai ter que fazer alterações, mas só nesse aspecto, a gente elimina esse problema da nossa universidade. Ou seja, todos esses alunos, pandemia, todo tipo de problema que pode acontecer na vida do aluno, ele não terminou no prazo, cortou. Isso não quer dizer que ele não possa voltar para defender a tese. Eu até falo de um caso pessoal de um amigo meu, que tem a minha idade. Ele tá há 10 anos para defender o doutorado, né? Aconteceu isso, ele fez lá os 4, 5 anos, que eu não sei qual é o tempo do doutorado dele. Ele, pessoa de idade, um monte de coisa para fazer, problema com o filho e tal. Ele saiu, né? Suspendeu. E ele, nos últimos 5 anos, ele está terminando a tese dele tranquilamente e tal. E na Unicamp não tem problema nenhum isso aí. Ele está terminando, vai solicitar, quero defender. Entra, defende e vai embora. A universidade, no outro quadriênio, ela ganha uma tese com um aluno que frequentou 3 meses. Entenderam? Então, eu acho que isso é um mecanismo muito mais inteligente, né, do que o nosso mecanismo, que tem que esperar 2 anos, que tem que não sei o quê, e acaba com esse problema, porque este caso não é o único, certo? Nós já vimos vários outros casos que não são tão extremos, isso é um caso extremo, né? Um abandono de 1 ano que não foi registrado, depois mais quase 4 anos com a matrícula cancelada. Isso é um caso extremo, mas tem outros casos também que podem se beneficiar e em benefício das pós-graduações, porque se a pessoa que demora muito tempo para terminar penaliza a nota do programa na CAPES, certo? Se ela sai, né, e volta depois com a tese pronta, é muito melhor para todo mundo. Então, essa é a minha sugestão aqui. Quem quiser olhar no regimento, o estatuto lá da pós-graduação da Unicamp... Milton, bota o link aqui no chat. Boto. É o artigo número 15, tá? É o artigo número 15 do... Artigo número 15 do Regimento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu e Lato Sensu da Unicamp. Fica a minha sugestão aí para o Conselho. Ótimo, beleza. Vou dar uma olhada aqui. Mônica. Então, eu vou falar que eu não li, obviamente, essa sugestão do Unicamp, mas eu já concordo com a Nilcimar, né, que a gente precisa criar uma comissão para fazer isso, ou mesmo a própria Câmara de Legislação e Norma,
porque a gente tem alguma coisa na universidade que eu não estou muito enganada, que o crédito só vale por 5 anos. Então, quer dizer, se o aluno, né, sair e resolver voltar 10 anos depois, vai ficar meio prejudicado. Então, eu concordo aqui com a sugestão da Nilcimar Souza, que a gente tem que, se for querer acatar isso, tem que fazer um estudo para ver se a UFRJ pode acatar isso com toda a sua resolução, Então, era só isso que eu queria falar. Obrigado, Mônica. Aléria. Oi, queria fazer uma pergunta, para entender melhor. Por que a necessidade dessa espera de 2 anos? O que teria levado, na ocasião, o colegiado a propor isso? O Felipe sabe explicar? Não, é que isso é muito diverso. É porque isso, na verdade, é muito diverso, né? Essa espera, eu acho que ela é muito... Alguns programas pedem 2, outros não pedem nada, alguns pedem 1 e 2. Não, mas essa colocação, por exemplo, da Mônica, de que as disciplinas só podem ficar lá... Só valem 5 anos. Só podem ser reaproveitadas em 5 anos. Isso é... Eu desconheço isso. Eu, na verdade, nem sabia disso. E sendo assim, por exemplo, qual é a razão? O nosso, por exemplo, agora, né, depois da pandemia e isso tudo, está aproveitando 10 anos depois. Não acredito que... acho que, Mônica, não tem nenhum lugar na UFRJ, gente, isso é uma maneira da gente contornar a limpeza de histórico, né? Se você deixa a pessoa se inscrever, a cada 2 anos ela pode fazer uma nova seleção e validar as disciplinas, né? Eu estou dizendo que eu não sei exatamente como está agora, porque eu tenho uma larga experiência de resoluções do SEG, mas eu acho que tem que ser um estudo, não pode ser um acolhimento, entendeu? Só para ressaltar isso. Tá certo. Obrigada. Bom, gente. Flávia, quer falar? Não, na verdade foi só... Eu fiquei um pouco confusa agora com esse comentário da Mônica, porque tinha sido a minha pergunta inicialmente se existia na UFRJ alguma resolução que impedisse a validação de créditos dependendo do tempo, porque eu também tinha na memória que existia uma resolução UFRJ, né, então acima dos programas de pós-graduação, que os créditos só poderiam ser validados aqueles que tivessem sido executados nos últimos 10 anos. Em algum momento houve essa legislação, mas eu estou entendendo que não existe mais, né? Mas aí, como a Mônica colocou fez esse comentário, eu fiquei um pouco confusa, mas... Só confirmando que isso é livre e depende de cada programa de pós-graduação. Bom, eu desconheço. Eu confesso que eu não sei o status da validade dos créditos. Marina... Na resolução CPEG não aparece isso, né? Eu nunca achei que fosse 10 anos, sempre foi 5 anos, porque... Eu me lembro que o Consúlio já validou o diploma da engenharia de 20 anos atrás, até. Mas aí toda vez que se falava nisso, falava os créditos da FRJ, tem validade de 5 anos. Isso evita, né, que você faça outros cursos de pós-graduação ao mesmo tempo, de cursos que são parecidos. Tem uma série de coisas que limitam o tempo, e principalmente a limpeza de histórico, né? Mas acho que vale a pena fazer uma busca aí com as secretárias, que têm muito mais experiência do CPEG que eu. Vou fechar aqui. Obrigada e desculpa. Natália aqui está comentando que talvez seja só para graduação, pode ser que seja o caso. Gente, então, passado o nosso único ponto de pauta, não havendo mais nada a discutir nesta ainda manhã, agradeço a todos os conselheiros e conselheiras pela presença. Que todos tenham uma ótima sexta-feira. E nos vemos daqui a 2 semanas, né? Isso. E se
como a Marina já adiantou que a Câmara Discente vai fazer, se outros conselheiros das outras câmaras quiserem aproveitar para fazer uma sessão de trabalho, nós aqui também agradecemos muito. Uma pergunta no dia 20, né? Depois do feriado, a gente vai ter reunião de câmaras? Acho que não.